Bem-vindos ao programa Santo Antônio, Vida, Milagres e Curiosidades. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história que muitos fiéis ficam muito intrigados para saber o porquê, que é o porquê do menino Jesus estar no colo de Santo Antônio, nessas imagens que nós temos de Santo Antônio. Bom, é uma história muito curiosa. Frei Antônio estava de passagem na casa de um senhor muito nobre. Ele ficou lá de hospedagem e esse senhor ficou muito grato de tê-lo por lá. E um dia esse senhor estava andando pela casa e quando passou do lado do quarto de Frei Antônio, viu uma luz muito resplandecente. E ficou curioso o que está acontecendo ali. E quando chegou perto ali pela porta, conseguiu ver pela fresta o menino Jesus no colo de Santo Antônio, que nem essa imagem está aqui. O menino Jesus ali estava acalmando, apacentando Santo Antônio. Ele ficou muito maravilhado com o que tinha visto. E no outro dia, contou ao Frei que tinha visto o menino Jesus em seus braços. O Frei logo pediu, implorou para que aquele homem não contasse essa história. E que só, na verdade, poderia contar depois da morte do Frei. E assim foi feito, ele foi obediente. Só contou a história depois da morte de Frei Antônio. E toda vez que ele contava essa história, seus olhos se enchiam de lágrimas e ele ficava comovido, tamanha a beleza desse momento. E assim, a gente acabou tendo essa imagem, com Santo Antônio com o menino Jesus nos braços, onde ele vem, o menino Jesus, acalmar o santo. Vamos agora fazer uma leitura para entender um pouco melhor essa relação, fazer uma relação entre essa leitura e a nossa história de hoje. Agora que a gente já viu um pouquinho da história de Santo Antônio e como o menino Jesus foi parar nos braços dele nas imagens que nós temos hoje, nós vamos fazer uma pequena leitura. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 13 a 16. Depois disso, alguns levaram crianças para que Jesus tocasse nelas, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus ficou zangado e disse: "Deixem as crianças vir até mim. Não lhes proíbam, porque o reino de Deus pertence a elas. Eu garanto a vocês, quem não receber como criança o reino de Deus, nunca entrará nele." Então Jesus abraçou as crianças e abençoou-as, pondo as mãos sobre elas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros devotos de Santo Antônio, Cristo se fez criancinha para ir falar com o nosso santo. E ainda no Evangelho ele mesmo diz aos discípulos que deixem as criancinhas irem até ele, por causa da sua pureza, do seu entendimento de mundo, da sua bondade. Por isso é que Cristo tem esse apelo tão grande às criancinhas. E no momento em que precisou ir lá, consolar Santo Antônio, trazer paz, trazer uma visão muito única de um mundo tão carinhoso, ele não vai adulto, mas vai criancinha, vai como menino Jesus. É uma mensagem muito forte, né? E muito bonita. Não deixemos jamais essa esperança, essa visão linda que nós temos do mundo se esvair quando nós crescemos. Vamos olhar sempre como as criancinhas. Vamos fazer o que Cristo fez para poder ir consolar Santo Antônio. Se esse é o caminho que Cristo mostra, então é o caminho que devemos seguir, com certeza. Ainda mais mostrando através da vida do nosso padroeiro, Santo Antônio, de forma muito especial e carinhosa. Então, não deixe jamais de se abrir às criancinhas e de se abrir como Cristo se abriu a Santo Antônio, para acalmá-lo, para mostrá-lo uma nova visão, para fazer tudo novo.
E não se esqueçam de que na imagem de Santo Antônio, Cristo está lá nos braços dele, criancinha, saindo do livro. Muitas vezes ele em cima do livro, né? É o Verbo divino que se fez carne, que nasceu, veio ao mundo naquela manjedoura, um pobre bebezinho na manjedoura. Ele veio nos mostrar um novo caminho e nos santificar. Ele poderia já ter vindo da forma que ele quisesse, já bem adulto, dando diversas palavras ao povo, mostrando tudo o que ele fez na sua vida adulta, mas ele escolheu nascer um bebê e passar por toda a sua infância. Nós ainda meditamos a infância de Cristo no Rosário, porque ela é importante. Porque nós não devemos perder essa pureza, a pureza com a qual ele vai até Santo Antônio. Ele foi o Verbo divino que escolheu encarnar como criança, ainda um bebezinho, e viver toda a sua vida normalmente, para só depois de formado, adulto, ir lá falar para o povo. E quando voltou aqui para falar com Santo Antônio, voltou como o menino Jesus. Nunca se esqueçam disso. E tenham um excelente dia com seus corações repletos de doçura e carinho. Paz e bem.